Isso é tudo para 1.2.2026. Estamos no quarto ano e no dia 343 desde o início da invasão total. Sejam muito bem-vindos, eu os saúdo. Sobre o relatório de situação, mais um novo mês de guerra começou. A situação, como sempre, é muito tensa. E no relatório de hoje, vemos ataques fracassados, mas também um avanço russo que parece muito estranho, mas, como foi possível constatar por meio de geolocalizações, está tomando proporções consideráveis. Também vemos um morto-vivo, já que provavelmente em breve haverá outra queda de alguém pela janela. Da mesma forma, vemos petroleiros russos navegando pelo Mar Negro sob proteção da OTAN. E não é notícia falsa, isso está realmente acontecendo, assim como outras coisas. Quero conceder o prêmio Ovos de Aço a um novo cidadão russo. Veja só o que aconteceu. Vai ficar interessante, porque houve um incidente extremamente incomum no Parlamento Regional de Samara. O deputado de 69 anos, Grigori Jeremiev, exigiu publicamente durante uma sessão o fim imediato da guerra contra o Sukhaneskroy. Em seu discurso, ele disse que a chamada Operação Especial estava condenada ao fracasso desde o início e que seus objetivos eram fundamentalmente inatingíveis. Ele diz que, após mais de 4 anos de guerra, nenhum objetivo da Operação Especial foi atingido. O regime de Zelensky não caiu e os territórios reivindicados não foram conquistados. E, na opinião dele, os russos também não conseguirão vencer a guerra. Os motivos para isso seriam os seguintes: a Ucrânia não foi derrubada militarmente desde 2022 e a bandeira russa da vitória também não está hasteada sobre os prédios do governo em Kiev. Desde 2022, eles não lutam apenas contra a Ucrânia, mas também contra uma aliança de países da OTAN que apoia a Ucrânia de forma significativa. Mais de 80 países e organizações públicas apoiam a Ucrânia na guerra contra a Rússia, enquanto os apoiadores da Rússia podem ser contados nos dedos de uma única mão. Além disso, ele diz que a guerra também é uma guerra econômica. A economia da Rússia representa cerca de 2% da economia mundial, enquanto a da OTAN representa um pouco mais de 50%. Agora vem o outro lado. A Ucrânia pode derrotar a Rússia? Do ponto de vista dele, isso não é possível, ou melhor dizendo, definitivamente não é possível. Não porque os soldados ucranianos sejam fracos e incapazes, enquanto todos os soldados russos seriam heróis invencíveis, mas porque a OTAN e os Estados Unidos não conseguem derrotar a Rússia em uma guerra convencional, híbrida e irracional. Portanto, a Ucrânia sozinha também não pode. Agora, talvez alguns possam franzir a testa ao ouvir Rússia, já que a OTAN, militarmente, deveria estar muito melhor preparada do que a Rússia. E se compararmos apenas os meios convencionais, a OTAN é simplesmente mais forte. Por que não seria possível derrotá-la? Bem, ele também explica isso, pois diz que o motivo para uma vitória da OTAN não ser possível seria que, se a Rússia estivesse perdendo uma guerra convencional, ela a transformaria em uma guerra nuclear. Por isso a OTAN não pode vencer. Entendeu o que ele quis dizer sobre o aumento das tropas? Em material, a OTAN venceria numa comparação direta, mas a Rússia poderia transformar isso em guerra nuclear, e nesse caso todos perdem. Isso significa, segundo ele, que se a OTAN não pode derrotar a Rússia, e a Rússia também não pode derrotar a OTAN. A chamada Operação Especial se tornaria um moedor de carne eterno, que não só consumiria vidas humanas, mas também recursos financeiros. Da mesma forma, ele acha que a propaganda, a morte e o assassinato diário de centenas de cidadãos se tornarão uma rotina, transformando os valores morais em caos. E então, de repente, ele foi chamado para não continuar o discurso, pois ninguém se interessaria. Isso acontece em um dia bem no final do vídeo. Alegaram que o tempo dele havia acabado. O homem ali atrás, que logo após o início do discurso se virou para os outros, certamente teve algo a ver com isso. No fundo, ele nem estava errado com o que disse, mas agora precisamos nos perguntar algumas coisas. Será que os outros no parlamento vão levar o aviso dele a sério ou não? Será que as declarações vão ter consequências ou não? E qual será a janela da qual ele vai cair? O que esse vídeo nos diz? Acima de tudo, ele nos mostra que nem todo mundo do lado russo segue a mesma linha ideológica. Ainda há quem reconheça como a guerra prejudica principalmente a Rússia e tenha coragem de dizer isso publicamente em sua posição. Essas são as verdadeiras patriotas da Rússia, pois veem os problemas que essa guerra traz ao país.
Perto de Juliapoli, 2 veículos blindados russos de infantaria, com um total de 14 soldados, tentam aproveitar a neblina densa para avançar sob sua proteção. Essa é uma ideia bastante boa, já que drones dominam o céu e uma tempestade, a escuridão ou o mau tempo podem ser aproveitados. Pois, em mau tempo, presume-se que os drones não decolarão ou não conseguirão voar, ou que será mais difícil ser detectado. Soldados do 225º. Soldados do 225º Regimento de Assalto perceberam o ataque a tempo e reagiram. Após cerca de 1 hora, ambos os veículos foram destruídos e a infantaria inimiga eliminada por drones, segundo os ucranianos. O importante aqui é a seguinte avaliação. Esse ataque fracassado não representa a situação geral, pois vamos analisá-la em seguida. As forças russas continuam exercendo pressão constante nesse setor e chegam a atacar de 5 a 10 vezes por dia. É uma tática típica de desgaste dos russos, que ainda assim garante ganhos no mapa de situação. E vamos dar uma olhada nisso agora, porque foi aqui que isso aconteceu e aqui em cima já podemos ver no mapa que houve uma mudança de território. Ontem vimos os russos conquistarem esta área em um ataque e agora avançaram ainda mais. Por um lado, aqui no Alfinete Vermelho, há um grupo de motociclistas russos que foi atacado por drones ucranianos e também foi destruído. Isso significa que os ucranianos conseguiram pelo menos uma vez deter o ataque aqui. No entanto, não sabemos até onde os russos conseguiram avançar na área amarela e se já controlam algumas posições intermediárias. Por outro lado, também não sabemos se os ucranianos ainda mantêm o local. Cobrir apenas com drones, sem presença física? Soldados ucranianos podem estar na colina ou na cidade vizinha, mas não aqui. Este local está apenas sob vigilância de drones. Não está claro porque faltam as localizações. Mas o que fica um pouco mais claro é que vemos aqui, neste alfinete vermelho em Ternovati, que os russos estão na cidade e até conseguiram erguer uma bandeira. E isso até bem dentro da cidade. Então, o alfinete deveria estar aqui, bem aqui na frente, no alfinete, neste cruzamento. Foi lá que eles fizeram a gravação com a bandeira. Isso significa como eles chegaram até lá. Não há nenhuma geolocalização que eu tenha conseguido encontrar que mostre os russos em Dnepropetlia. Não há nenhuma geolocalização visível aqui nas cidades vizinhas. Aqui em cima, vemos uma bandeira e um ataque russo de motocicleta, indicando que os ucranianos estão entre esses pontos. A questão é, como os russos romperam por aqui? Eu suponho que eles aproveitaram o ataque de ontem aqui para, no dia de hoje, ou seja, romper hoje por uma brecha. E essa brecha deve estar aqui perto, ou seja, em algum lugar na parte sul de Dnepropetlia. Assim, eles conseguiram romper e aproveitaram a oportunidade para avançar até aqui na linha de frente. Também não há geolocalização deste local aqui, mas esse é provavelmente o caminho mais provável pelo qual eles chegaram até lá. A questão, claro, é se os ucranianos vão conseguir cortar esse acesso aqui ou se os russos já conseguiram controlar também esta área, tornando impossível esse corte. Criar uma nova boa posição para continuar se expandindo aqui. Então, vemos algo semelhante ao que aconteceu em Dnepropetlia, ao norte de Pokrovsk. Aqui, é claro, fica a dúvida de como os ucranianos vão reagir. Acho que veremos isso em breve no relatório de situação. Hoje, fontes russas reclamam furiosamente de grandes problemas com os terminais Starlink. Essa crítica em comum, aberta e discutida, sugere que há verdade nesses relatos. Recentemente, Ucrânia e Elon Musk debateram desligar terminais do lado russo, pois estavam sendo usados em drones Shahed, que atingiram prédios residenciais em Kiev durante ataques noturnos. A pedido do Ministério da Defesa da Ucrânia, agora existem restrições claras para terminais Starlink não registrados na Ucrânia. Eles não funcionam mais. Se eles estiverem a mais de 75 km por hora, ou seja, se moverem mais rápido que 75 km por hora, a conexão é interrompida. Unidades ucranianas podem remover essa limitação registrando oficialmente seus terminais. Isso serve para evitar que veículos e postos de comando móveis possam usar o Starlink livremente. Mas isso também significa que eles podem simplesmente se registrar e então voltar a usar sem restrições. Ou estou entendendo errado? Com certeza, há alguém entre os espectadores que possui um terminal Starlink e pode deixar algumas informações nos comentários. As contramedidas parecem estar dificultando claramente as operações russas agora.
Para as unidades afetadas, isso significa comunicação limitada, má coordenação e, consequentemente, desvantagens operacionais. Mas esse também é o problema quando se depende totalmente de um sistema e não se tem uma alternativa rápida. Por outro lado, o Starlink tem poucos concorrentes e, quando tem, eles estão na Europa. Assim, é natural supor que os russos praticamente só podem usar o Starlink. No Mar Negro, petroleiros russos agora navegam sob proteção da OTAN para evitar ataques de drones ucranianos. Eles partem do princípio de que os drones não vão operar em águas da OTAN. Por isso, agora eles fazem um enorme desvio para ficar o mais longe possível do alcance dos drones. Entre Novorossiysk e Sochi, existe assim um corredor estreito onde atualmente muitos petroleiros russos ou navios da frota do Mar Negro estão localizados. Então, isso já significa de qualquer forma que agora eles são mais fáceis de alcançar ou localizar, desde que se tenha o alcance necessário para chegar até lá. Sabemos que os ucranianos chegaram recentemente a Novorossiysk. Por outro lado, isso também significa que para os russos, uma força relativamente pequena pode cobrir e proteger militarmente todo o corredor de forma relativamente eficiente e com pouco esforço. Então, se antes eram necessários muitos helicópteros e navios operando nas proximidades, agora poucos já são suficientes para detectar e destruir esses drones. Exceto pelos drones subaquáticos vistos no ataque ao submarino, agradeço aos assinantes, fãs de cerâmica e equipe das algas. Agradecimento ao Tenente-Coronel Renek, Roberto Stiller, Titich e Fred Jo Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo boletim.